Este conteúdo é independente, e nosso objetivo é trazer fatos históricos dos locais apresentados. Os tópicos abordados são relevantes para contextualizar a história de cada local. Agradecemos a compreensão e esperamos que apreciem o conteúdo. Sejam bem-vindos ao Oblita. Nesse episódio vamos abordar sobre a cidade de Fukushima, localizada no oeste do Japão. Iniciando sua história no século V, a região de Fukushima estava sob o domínio das tribos indígenas japonesas conhecidas como Emishi, caracterizadas por sua resistência à influência do governo central japonês, então concentrado na região central de Honshu, especialmente na área que posteriormente se tornaria a cidade de Kyoto. Entre os séculos V e VII, à medida que o governo central expandia sua influência pelo país ao longo dos anos, templos budistas e santuários foram estabelecidos na região, sinalizando o surgimento do que viria a ser a localidade discutida neste episódio. Ao longo do tempo, o território atualmente conhecido como Fukushima testemunhou várias mudanças significativas, incluindo a incorporação ao domínio imperial, o desenvolvimento cultural e social, além da disseminação do budismo. Apesar da resistência inicial da tribo Emishi ao governo japonês, ao passar dos anos, esta foi gradualmente integrada ao sistema político e cultural do país. Séculos se passaram até o século XVIII, antecedendo o início da Era Moderna, durante o qual diversas partes do Japão enfrentaram um período de intensa mudança social, política e econômica. O século XIX marcou o início do período Edo em 1603, caracterizado por uma era de paz e estabilidade política no Japão. No entanto, em 1639, iniciou-se o período chamado de Sakoku, um período de isolamento e restrição das relações exteriores do país, motivado por diversos fatores, incluindo o banimento do cristianismo. Nesse período, o Japão estava sob uma ditadura militar feudal, conhecida como período Tokugawa. Em 1853, devido a pressões externas e descontentamento interno causado por tensões sociais e econômicas, o período de Sakoku chegou ao fim. Seguido em 1867 pelo fim do período Edo e a morte do imperador. O ano de 1868 marcou o início do período conhecido como Restauração Meiji, devolvendo o poder ao imperador japonês. Em 1869, a abolição do sistema feudal resultou na eliminação do sistema de classes samurais e na redistribuição de terras dos senhores feudais para os agricultores. Após esse período, teve início a modernização e industrialização do país, incluindo o desenvolvimento ferroviário em 1887. Até agora você conheceu a história sobre a construção de Fukushima. A seguir entraremos com os assuntos que se passam a partir do século XX. Se caso você estiver gostando do vídeo até agora, inscreva-se no Oblita. Lhe convidamos a assistir os episódios anteriores, onde abordamos sobre diversos lugares abandonados ou reconstruídos. Vamos continuar. Durante o século XX, especificamente em 1907, o povoado de Fukushima foi oficialmente designado como cidade, contando na época com uma população de 30 mil habitantes. Ao longo dos anos, várias melhorias foram feitas na cidade em benefício de seus residentes, incluindo a implementação de um sistema de veículo leve sobre trilhos, a expansão das linhas para várias áreas do município, a construção da prefeitura, o início do serviço de ônibus, e o estabelecimento de serviços financeiros para os habitantes. Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial, afetando Fukushima por diversos motivos, como o recrutamento de pessoas para a guerra, escassez de alimentos e bombardeios aéreos pelas forças aliadas, entre outros. Embora a cidade não tenha sido o principal alvo dos bombardeios, algumas áreas sofreram danos leves. Em 1941, a primeira estação de rádio do município foi inaugurada para manter a população informada sobre os eventos relacionados à guerra. Em 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial trouxe consigo grandes desafios de reconstrução para Fukushima e outras regiões do Japão.
após os eventos como os lançamentos de bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Após a guerra, houve um período de reconstrução em Fukushima e em quase todo o Japão. Impulsionado pelo rápido crescimento econômico do país, foram construídos túneis para veículos e ocorreu uma expansão das estradas, resultando em melhorias significativas no sistema de transporte do país. Como resultado, o sistema de veículo leve sobre trilhos, ou bonde, foi gradualmente descontinuado. Fukushima foi dividida em várias zonas, incluindo a capital auto-intitulada Aizu, uma região montanhosa conhecida por sua história samurai. Amadori, na costa leste do Oceano Pacífico. Nakadori, a região central. Hamouri, na costa leste. E Aizu Basin, uma área conhecida por sua agricultura regional e tradições culturais. No final da década de 1960, teve início a construção de uma usina nuclear no município, destinada a reduzir a dependência de combustíveis fósseis no país. O local foi escolhido devido à sua proximidade com o mar, no qual a água seria usada para resfriar os reatores. A construção foi realizada pela Tokyo Electric Power Company, ou TEPCO, com a usina sendo construída em fases. A primeira fase, iniciada em 1967, viu o reator número 1 iniciar suas operações em 1971, gerando 439 MW. Posteriormente, os reatores 2, 3, 4 e 5 entraram em operação entre 1974 e 1978, gerando 760 MW cada. O reator 6 foi concluído em 1979, gerando 1.067 MW. A usina, nomeada Fukushima Daiichi Power Plant, foi responsável por gerar aproximadamente 4,7 gigawatts de eletricidade, representando 30% da eletricidade gerada para o país. Entre 1978 e 2010, ocorreram alguns incidentes internos na usina, sem gravidade ou fatalidades. Em 11 de março de 2011, às 14 horas e 46 minutos, um terremoto de magnitude 9,1 atingiu o Japão, com o epicentro localizado a 72 km a leste do país, a uma profundidade de 24 km. O terremoto, resultante do movimento entre várias placas tectônicas no Círculo de Fogo do Pacífico, foi seguido por um tsunami devastador. Às 14 horas e 55 minutos, o tsunami atingiu a costa de Miyagi, seguido por outras áreas do Japão, incluindo Fukushima, e principalmente a usina nuclear. O tsunami danificou os geradores de energia, os geradores de energia de emergência, e os sistemas de resfriamento dos reatores, levando ao derretimento do combustível nuclear do reator número 1, e ao acúmulo de hidrogênio, um gás explosivo e volátil. No mesmo dia, o governo declarou emergência nuclear e ordenou a evacuação preventiva dos moradores num raio de 10 km da usina. No dia seguinte, ocorreu a explosão do reator número 1. Nos dias seguintes, ocorreu também a explosão do reator 3. E por último, a explosão do reator 4. Durante os dias 11 e 13 de março, aproximadamente 170 mil pessoas evacuaram a cidade. No entanto, os eventos na usina resultaram na liberação de materiais radioativos na atmosfera, causando uma grave crise nuclear. Como medida de precaução, o governo estabeleceu uma zona de exclusão de 30 km ao redor da usina. Esforços de descontaminação foram iniciados, mas alguns funcionários foram contaminados. O tsunami, com aproximadamente 40 metros de altura, não apenas afetou a usina nuclear, mas também devastou a cidade, destruindo residências, estabelecimentos e monumentos locais. Atualmente, Fukushima é uma localidade desabitada, em decorrência dos elevados níveis de radiação resultantes dos eventos mencionados. A zona de exclusão estabelecida em um raio de 20 km permanece inalterada em 2024, impossibilitando o retorno habitacional em algumas áreas por um período prolongado. Todavia, alguns meses após a explosão dos reatores, as autoridades japonesas iniciaram um processo de descontaminação do solo e da água. Estima-se que até 2050, a total desativação da zona de exclusão seja alcançada, permitindo a potencial reocupação da cidade. Em virtude dos danos, diversas partes do município requererão reconstrução substancial,
visto que uma parcela significativa foi recoberta pela vegetação e impactada pela natureza. Apesar dos desafios enfrentados, Fukushima está aberta à visitação, com menos de 3% de sua área restrita. Caso você tenha interesse em visitar o local, deixaremos o QR Code disponível agora, para que você possa acessar os sites oficiais do Japão e de Fukushima, para obter informações atualizadas e detalhadas. Esse foi mais um especial do Oblita, sobre o terremoto do Japão, e sobre Fukushima, que nesse ano marcou 13 anos. Enquanto outras regiões do país foram completamente reconstruídas, Fukushima ainda enfrenta um longo caminho de recuperação. Caso tiver gostado desse episódio, deixe o seu like e ajude-nos compartilhando o vídeo. Inscreva-se no canal para não perder vídeos posteriores. Obrigado por assistir até agora, e até a próxima exploração.